O nosso propósito aqui é trazer à luz verdades que estão claras na palavra, mas que muitas vezes não estão claras para aquele que lê. É engraçado, a pessoa lê a Bíblia. Eu me lembro, antes de me converter, eu li a Bíblia e não entendia. Se a pessoa lê a Bíblia sem a ajuda do Espírito Santo, não entende. Então existem coisas que tão profundas que confundem até os mais letrados, sábios, cientistas e até teólogos. Mas a Bíblia é a palavra de Deus, não resta dúvida. A Bíblia é a palavra de Deus, isso é inegável. Todos sabem pela fé que Deus está por trás e por dentro e em todos os pontos da sua palavra. Deus se comunica com o homem pela sua palavra. Quer saber o que Deus pensa? Muita gente fala: o que Deus está pensando? Disso ou daquilo outro, de mim? O que Deus quer para isso, para aquilo? Como Deus se portaria nisso ou aquilo? Como saber a vontade de Deus? Como saber o que Deus quer para isso ou para aquilo? A palavra de Deus é o pensamento de Deus. Então Deus fala com o homem pela sua palavra, que é a Bíblia, essa coletânea de 66 livros, no caso da Bíblia evangélica. Mas eu trouxe também a católica aqui, Bíblia católica. Tem a Bíblia de Jerusalém, que é a Bíblia, uma das mais fidedignas, foi traduzida por Jerônimo no século III. A Bíblia é boa, excelente, também para complementar o estudo bíblico. Trouxe Bíblias, a Bíblia também do Padre Mato Soares, outra Bíblia católica, boa também. Bíblia é uma só. Já tive a curiosidade de comparar. Às vezes mudam uma palavra, mas o fundamento, o significado não muda. Agora, por que tantas religiões dentro da doutrina cristã? Por que é tão difícil de haver uma coesão de entendimento da palavra? Por que tanta interpretação particular? E por que as pessoas não conseguem entrar numa concordância na medida em que existe uma incoerência muitas vezes com a parte científica? Por exemplo, a pessoa fala lá em Apocalipse 17, um exemplo, está escrito assim: vem, verso 1, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Eu vi já uma vez uma religião, não falo o nome porque eu sou a favor da unidade da igreja, mas existe uma religião que uma vez desenhou dentro do livro deles a prostituta, uma mulher cheia de brinco e tal, parecendo uma prostituta, em cima do mar. Então eles literalmente achavam que a prostituta era uma mulher em cima das águas, boiando na água. É uma interpretação particular. Só que você vai ver na Bíblia que prostituta, na Bíblia, espiritualmente falando, não é mulher. Por exemplo, uma igreja mundana, porque igreja na Bíblia é mulher, está lá em 2 Coríntios 11, verso 2, não vou ler, verso 2 e 3, fala que a igreja é mulher. Também no Apocalipse próprio 21, fala que a igreja é a esposa de Cristo que desce ataviada para o seu marido. Então, na Bíblia, mulher é igreja. Logo, uma mulher prostituída é uma igreja prostituída. Ora, águas, aí, a mulher está assentada sobre as águas. O próprio livro de Apocalipse 17:15 fala que as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. Opa, então água para Deus, água na Bíblia não é água, é uma figura. Que figura do que? Dos povos. Porque para Deus, quando ele já foi no mar à noite, o mar faz. Para Deus, no campo de futebol, tem 20 mil pessoas lá. O pessoal fala, parece água. Para Deus, os povos são águas. Então é uma figura na Bíblia. Então, prostituta sobre as águas, uma igreja sobre os povos. Agora começa a ficar claro o entendimento. E é assim que nós vamos entender a Bíblia, porque ela não é literal. Se for literal, ela leva ao erro, ela leva à morte. Porque a pessoa interpreta literalmente, fica louca, porque não entende. Isso está lá em 2 Coríntios, agora eu quero que você leia. 2 Coríntios, capítulo 3, abra lá. Olha só, no verso 6. A Bíblia é um livro
escrito pelo Espírito Santo de Deus, portanto é espiritual e não é literal. A teologia, me perdoe, erra ao interpretar literalmente a Bíblia, e é isso que nós não vamos fazer aqui. Nós vamos tornar a coisa racional, porque o mundo está cansado da incoerência da interpretação literal da Bíblia. Se eu fosse depender da interpretação literal, eu não estaria hoje falando com vocês sobre coisas espirituais, porque eu sempre fui cientista. A minha origem é ciência. Eu sou médico, cientista, fiz muita experiência na minha vida. Me converti a Jesus, quer dizer, hoje eu aceito Jesus, porque eu descobri com pessoas também que têm a mesma visão, e a Bíblia não é literal. Olha só, 2 Coríntios 3,6, olha o que diz: o qual, quer dizer, Deus, nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata. Então, a literal, a letra mata, mas o Espírito vivifica. O que é vivificar? É dar vida. Vivificar é ter sentido, é vida, é ter fundamento. Ora, a letra mata. Se eu for levar a Bíblia no literal, eu vou morrer espiritualmente. Não vai ter nexo. Todas as religiões, até as religiões não cristãs, usam o Velho Testamento. O Corão vem do Velho Testamento. As religiões esotéricas usam o Velho Testamento, usam o Novo Testamento na letra. As pessoas pegam pedaços da Bíblia. O comunismo de Marx, século XIX, foi tirado de Atos 2, 42 a 48, que fala da comunidade, ter em comum todas as coisas. É o comunismo de Marx. Então ele tirou um pedacinho da Bíblia e falou: a Bíblia manda, temos todas as coisas em comum, venda casas, venda as propriedades, venda os carros e vamos distribuir igualmente a população. É bíblico, está certo? Ele pegou um pedacinho e fez uma teoria que hoje envolve o comunismo, mas o comunismo verdadeiro não existe, existe socialismo. É meia dúzia de espertalhões em cima do povo escravizado, como acontece em Cuba, não é? O povo lá na miséria, dizendo que está tudo em comum. Mentira. Meia dúzia tem muito e muitos não tem nada. É um falso comunismo. Mas até as filosofias são tiradas da palavra, até os pensamentos, até as religiões paralelas tiram da Bíblia muitas coisas. Mas por quê? Porque levam na letra, e a letra mata, mas o Espírito vivifica, e é o Espírito que decodifica a figura bíblica. Porque a Bíblia não é um livro literal, é tudo espiritual, é tudo figurado. Há uma verdade oculta atrás de cada parábola. Então, quando eu leio lá no Gênesis, um pedacinho do Gênesis, por exemplo, e Deus fez lá sol, lua e as estrelas no quarto dia. Puxa, num dia Ele fez sol, lua e as estrelas. Aí a teologia fala: não discute com Deus. Não, tá bom, não vou discutir com Deus, mas eu tenho uma ciência que prova que não é assim. E é claro, é racional. E a Bíblia fala que também Deus é racional. Mas eu tenho que ver lá que existe figura atrás disso. Porque a Bíblia mesmo dá a dica em Salmo 78, abra lá. Abre no meio da Bíblia, você cai no livro de Salmos. Abriu no meio da Bíblia, você cai em Salmos. Olha lá. Salmo 78. Olha lá. Verso 2: abrirei a minha boca numa parábola, proporei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais não nos têm contado. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Ou seja, Deus propõe maravilhas da antiguidade em forma de parábolas. Verso 2: são enigmas da antiguidade. As coisas do passado estão em enigmas, e nós aqui vamos estudar esses enigmas, e vocês pasmem, vocês vão encontrar explicações para aquilo que hoje a teologia não tem explicação. Dentro da Bíblia, isso vai trazer mais fé para você, e vai entender que nosso Deus é real e é glorioso.